Fala pessoal, José Alves aqui novamente. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos vídeos que nós estamos compartilhando aí sobre CLPs industrial, especificamente os CLPs da Opera, né? Nós temos um kit didático aqui para poder divulgar aí para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós já subimos um vídeo sobre o acionamento, mostrando o acionamento de um LED sendo acionado por uma chave, né? Praticamente replicando aí o funcionamento de uma lâmpada residencial, onde uma pessoa aperta o interruptor, essa lâmpada liga, posteriormente aperta novamente, ela desliga. Então nós fizemos esse primeiro projeto, né? Esse primeiro projetinho aí para a gente poder começar a colocar efetivamente a mão na massa, né, pessoal? Programação não é fácil e nem tão pouco simples. É um processo onde você tem que estar estudando ali diariamente, todo dia, executando pequenas tarefas, pequenos blocos, que consequentemente você vai aprendendo um pouco. Eu já estou estudando isso já há algum tempo, então sou um aluno iniciante também, né? Beginners, como diz o pessoal, mas a gente está sempre aprendendo uma coisa, diariamente aprendendo uma coisinha nova e melhorando aí a nossa performance. Então, para você que está chegando no canal agora, para você que está entrando nessa área de automação industrial, para você que está começando a conhecer um pouquinho de tecnologia sobre os equipamentos, vai aparecer vários problemas. O ideal é que você não se desespere, pesquise bastante. A internet tem bastante conteúdo relevante, vários canais aí que divulga bastante material muito bacana mesmo, de primeiríssima qualidade. Tem o pessoal da Treinar lá que está sempre divulgando também vários vídeos sobre CLP industrial. Então, assim, pessoal, precisa se aproveitar essas informações que tem na internet para vocês poderem se alavancarem nas carreiras aí, ou mesmo abrindo seus negócios próprios, tá? Hoje, o nosso objetivo aqui basicamente é explicar sobre o código em si, tá bom? Então, nós vamos lá mostrar o código para vocês e mostrar algum passo a passo de como executar esse código para ter uma performance legal aí no seu projeto. Então, pessoal, primeiramente nós vamos para a parte de software que nós vamos precisar, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o software, onde nós temos, primeira coisa que nós precisamos, pessoal, do software é entrar na IDE, baixar a IDE do Arduino. Então, você vai digitar no Google aí arduino.cc. Eu entro com muita frequência, né, com bastante frequência para poder pegar algumas informações aí sobre a IDE, como explicações sobre comandos. Então, já está salvo aqui, mas é bem simples, só digitar no Google arduino.cc, você vem aqui na aba de software, downloads. Nós temos um vídeo no canal explicando como baixar a IDE, então não vamos parar nesse tópico aqui, nós vamos colocar aqui abaixo do vídeo o tópico, o link para vocês poderem entrarem. Caso tenha alguma dificuldade também, digita aí como instalar a IDE do Arduino no Google, que vai ter uma infinidade de conteúdo explicando como fazer isso aí, tá bom? Bom, feito isso, vamos imaginar que vocês já estão aí com a ideia do Arduino baixo, instalada no seu PC. Então nós vamos vir aqui no site da Opel, tá? Vir aqui na aba de produtos e escolher o equipamento. No caso aqui, é o equipamento que eu tenho para poder divulgar, que esse equipamento ele está aqui praticamente preparado para o kit didático aqui, onde o pessoal ministra os treinamentos, né, sobre os CLPs. Então nós vamos trabalhar com ele, tá bom? Mas tem outros produtos aí que vocês podem entrar e acessar e também estarem conhecendo. Bom, pessoal, acessando aqui, ele vai falar um pouquinho aí sobre o CLP, né? Um CLP de programação open source. Bom, para quem não conhece as plataformas open source, tem uma infinidade de plataformas aí. A Linux é uma delas, né? Que é um software aberto aí para PCs, onde você pode... O pessoal de TI usa bastante, porque ele tem bastante flexibilidade para você criar praticamente programas de acordo com a sua necessidade. Isso é bem bacana. E também é um software free, né? Que nem a ideia do Arduino é um software free. Tem vários contribuintes, várias pessoas que desenvolvem bibliotecas, desenvolvem uma infinidade de coisas que eles atualizam na própria IDE. Eles também têm um site que é o GitHub, onde o pessoal sobe bastante informação, biblioteca.
tem uma infinidade de pessoas especialistas atualizando uma biblioteca gigantesca de conteúdos aí. Então, em relação a isso, não precisa se preocuparem, tá, pessoal? Precisam mais se preocuparem em pesquisar, tá? Porque tem bastante conteúdo e aí você vai adaptando aí de acordo com a sua necessidade. É um equipamento que ele é preparado para a indústria, ou seja, você pode comprar esse CLP e automatizar uma máquina, automatizar um processo aí dentro da sua indústria de acordo com a sua necessidade. Então você pode modular ele, né? Você pode expandir as saídas comprando 2, 3, então você vai modulando, colocando outros equipamentos, ou também você pode colocar ele para trabalhar com IHM, pode colocar ele para trabalhar com um módulo a mais, 2 módulos a mais, vai depender do tamanho do seu projeto, tá bom? Mas tem várias explicações aqui, o ideal é entrar e ir passando em uma por uma. Caso tenha interesse de comprar, vai lá na loja virtual, é bem tranquilo. Eu sou um consumidor ativo, né, dos produtos da Opla, então eu compro, peço, chega aqui em casa 2, 3 dias, né? É bem rápido a entrega, então é bem tranquilo também. Aqui nós temos algumas características, né? Você lembra que nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre velocidade de processamento, como que trabalha os CLPs? Então, basicamente é isso aqui. Ele é um ATmega 32U4, onde a base, né, da IDE, onde nós vamos selecionar lá para poder fazer o desenvolvimento é o Arduino Leonardo, tá? É o mesmo chip do Arduino Leonardo. Alimentação 24 volts, ele também trabalha com interface de comunicação industrial, que é o RS485, que você pode integrar numa IHM, pode integrar em outro equipamento também e colocar ele para rodar. São 8 entradas e 8 saídas digitais, sendo que nós temos mais 2 analógicas de entradas e de saída também, de 0 a 20 mA. Bom, pessoal, isso aqui é mais falar para vocês aí, né, para poder entrar e ler melhor, pesquisar, mas o que é interessante para nós aqui são esses 3 materiais aqui, onde nós vamos usar. O primeiro é o datasheet, que é o manual do equipamento, isso é extremamente importante para você ver quais são as especificações de tensões de trabalho, qual que é os limites de tensão que ele pode fornecer de corrente para acionar um determinado componente, para você não queimar a saída, ou também não queimar a entrada do equipamento, ou até mesmo não queimar o equipamento. Então é importante sempre ler o datasheet. O segundo ponto é o pins Arduino. O pins Arduino é o hardware físico do equipamento, né? Ou seja, é a parte física ali que é conectada ao chip para acionar saídas e entradas. Então isso aqui nós temos que baixar. Então vocês veem que baixa o pins Arduino, ele vai aparecer aqui na aba de download, tá? Então você vem aqui, coloca exibir todos, vai aparecer ele aqui, você manda mostrar na pasta, a pasta que você baixou aqui, ó, tá vendo? O pins Arduino 3. Eu já tenho esse pins, então eu vou só mostrar o caminho, mas você vai vir até aqui, ó, disco local C, você vai abrir aqui o arquivos e programas 86, vai abrir a IDE, né? No caso onde você instalou o Arduino. No meu caso aqui é a versão 1.8.12. Você vai vir aqui em Hardware, Arduino, AVR, Variantes, e aí você vai procurar o chip que você está usando. No caso que nós estamos utilizando o Leonardo. Você vai vir aqui, ó, tá vendo? Nós já temos a pasta Pins Arduino. Nós instalamos ela, atualizamos ela, nós já tínhamos instalado, mas nós atualizamos ela ontem, 6/2, para não correr o risco de ter nenhum problema. Então vocês baixem lá, apaguem, eu aconselho que não apaguem esse arquivo, mantenha esse arquivo aqui, vá lá na pasta de download, vou mostrar aqui para vocês se sentirem mais confortável aqui. Ó. Vai na pasta de download, copia esse cara, dá um Ctrl C, volta aqui no pins Arduino, Hardware, Arduino, AVR, Variantes. E aí você vem aqui, ó, no Leonardo e aí você cola, tá? Caso aqui, fornecer precisa, ok, continuar. Então você vai colar ele aqui e vai apagar o anterior. No caso aqui eu não vou manter esse porque eu já fiz esse procedimento, então vou apagar. Mas feito isso, você está fazendo com que o seu equipamento que você tem aí na sua mão esteja compatível os pinos, as saídas e entradas de acordo com o chip que está instalado dentro dele. Então isso é extremamente importante porque muda do Arduino Leonardo que tem tradicionalmente vendido no mercado aí, que são aquelas plaquinhas para você fazer prototipagem. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro passo. Segundo passo
Terceiro passo, né? O primeiro passo é baixar a IDE, segundo passo, alterar os pinos. Terceiro passo é você baixar o software base. Mesmo procedimento, você vai clicar aqui e ele vai baixar o software base. Como eu já fiz esse procedimento, então eu não vou replicar aqui, tá? Porque eu tô com ele aberto aqui, ó. Software base, a única diferença é que ele vem sem esse cabeçalho. Eu criei um cabeçalho porque nós temos que fazer esse procedimento para nos acharmos, tá? Isso é extremamente importante. É mais a parte de organização do código. O código, como ele é em linguagem C, né? Utilizamos aí a linguagem C, uma linguagem bem antiga para poder fazer a programação. É uma linguagem escrita, onde você vai escrever um programa gigantesco, né? Temos programas aí que fizemos recentemente aí que deu quase 150 páginas, tá? Então são 150 páginas, cada página com um bloco ou com vários blocos, aí depende da aplicação. Então você imagina você navegar, praticamente você pegar um livro de 150 páginas e procurar ali um determinado tópico, um determinado bloco de execução para você poder fazer a manutenção. Então isso precisa estar bem escrito para você não se perder. Essa é uma dica, tá? É dica de boas práticas de programação. Já me ensinaram assim, então não posso compartilhar com vocês algo diferente. Primeira coisa, pessoal, então aqui nós vamos fazer um mix aqui de situações, onde nós vamos pegar o software e nós vamos lá para aquela parte, lembra onde nós falamos como funciona o CLP? Então, primeiro ponto, feito o cabeçalho, você vai escolher aqui a versão, vamos supor que seja um equipamento, você vai escolher versão, você vai escolher se tem outros programadores e vai alocar todo mundo aqui, você vai fazer um documento. Isso aqui é um documento, tá, pessoal? É um programa que você pode documentar posteriormente. Você vai definir, a primeira coisa que nós temos que definir são as variáveis de entrada e saída, porém, isso aqui já vem definido no programa, no software base. Então não precisa se preocupar. Eu aconselho que não seja mudado nada aqui desses pins de Y1 a Y8, tá? Porque esses caras aqui, 5, 8, 6, 12, são os pinos físicos que está interligado lá no chip, no microprocessador que está embutido dentro desse equipamento, tá? Então não aconselho mudar. Se você quiser mudar o nome PIN Y1, colocar algum outro nome, ok, mas eu particularmente também acredito que não há necessidade, tá bom, pessoal? Ele configura as portas analógicas, né? Aqui ele configura os pinos de entrada, lá em cima seriam os pinos de saídas e aqui as entradas analógicas. Feito isso, aqui nós temos alguns outros pinos internos também, então pino de comunicação, pino de SDA, pino do LED e assim sucessivamente. Isso aqui são as configurações iniciais do equipamento. Feito isso, nós vamos para a parte de variáveis. Variáveis, pessoal, são as variáveis que serão criadas por nós, ou seja, nós vamos criar variáveis de controle, onde nós temos que nomear botões, nomear acionamentos de periféricos de saída, seja LED, relé, contator e assim sucessivamente. Nesse primeiro projeto nós temos somente um botão e um LED. Então nós temos aqui, é uma variável do tipo inteiro, tem outros tipos de variáveis também, mas nós vamos chegar mais para frente a abordar esses tópicos, tá? Então, como objetivo aqui a gente mostrar o projeto e ser um projeto bem simples para que vocês possam acompanhar e tentar replicar aí, né? Então, nós temos aqui um botão, IPIN button, né? Uma entrada, um botão de entrada, basicamente está em inglês, mas é só para... porque em português, se você digita botão, né? Tem um acento, aquela coisa toda, e o software entende que aquele é como se fosse o caractere, ele acaba sendo um comando, né? E aí ele bagunça todo o seu software. E também, como nós já temos aqui na própria IDE, os comandos são todos em inglês, tá, pessoal? Então, é absolutamente normal você encontrar praticamente tudo aí de grande maioria de material de CLP em inglês, tá bom? Então, a gente tem que ir se acostumando, faz parte do nosso dia a dia. Mas você pode escrever aqui também IP, botão, e o botão sem os acentos, tá bom? Ele vai iniciar como 0, ou seja, vai iniciar como desligado, e o Alt LED, ou seja, nós temos a configuração de uma entrada e de uma saída. Posteriormente, nós vamos fazer a parte do setup. O setup é a configuração inicial. Aqui são os pinos, configuração dos pinos, que basicamente nós não vamos mexer nas variáveis, nós vamos mexer daqui para baixo, então nós podemos colocar as variáveis
de entrada e saída, pode ter outras variáveis, né? Aqui nós temos até 8 entradas e até 8 saídas, e mais as analógicas. Então, nós podemos configurar todas aqui. Também adicionar bibliotecas, outros recursos que podemos também entrar mais para frente em outros projetos. Bom, pessoal, feito isso, feito a inicialização aqui dos pinos, né? Feita a configuração dos pinos, que já é nativo do equipamento, nós vamos definir as variáveis e aqui nós vamos definir o setup, que é a configuração inicial. Ou seja, nós vamos falar para o equipamento, o pino X1, o que ele é? No caso aqui ele é uma entrada. X2 também é uma entrada. Até o pino 8 são pinos de entrada. Aí depois nós temos os pinos de saídas, tá? Temos aqui os pinos de saída de Y1 até Y8. Temos o LED aqui também. E o pino de comunicação também, ambos como saída. Aqui nós temos a comunicação serial, onde nós podemos fazer o serial para a gente poder mostrar aqui na tela do computador alguns recursos, alguns comandos. E nós temos o serial 1, que é a comunicação RS485, para você comunicar ele com IHM, comunicar esse CLP com um escravo, que seria um outro CLP fazendo outra função, tá bom? Então, isso aqui basicamente é a inicialização do hardware, falar para o equipamento o que cada pino faz. Bom, pessoal, posteriormente, lembra que nós falamos lá, nós teríamos que primeiro fazer a inicialização, depois, dentro do programa, nós temos que fazer o quê? Leitura das entradas, tá vendo aqui, ó, leitura das entradas. Então, o que nós temos de entrada aqui? Nós temos o botão. E aí, como que ele lê? Ele lê com esse comando aqui, aí nós vamos entrar um pouquinho em comando, tá? O que é o comando? É o comando da IDE. Para que serve esse comando? Para você poder executar uma determinada tarefa. No caso, Digital Read, ele está lendo a entrada 1, ou seja, ele está lendo essa entrada aqui, ó, o pino X1. E aí, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o imp button, ou seja, essa variável que nós declaramos aqui em cima, ó, ele está falando que o imp button é igual o estado, né, no caso aqui, a leitura da variável do pino X1. Então, o que vai acontecer? Toda vez que acontecer um evento, uma alteração no pino X1, essa variável vai ler. Como ela inicia em 0, vamos imaginar que o interruptor está desligado, ou seja, ele está lendo 0. Quando alguém ir lá e apertar o interruptor, ele vai ler 1. Então, o imp button vai ler que a entrada digital pin X1, ela passou de 0 para 1, tá bom? Aqui nós temos um ponto de exclamação, tá? Que a gente explica um pouquinho mais para frente, não precisam se preocupar. Feito isso, pessoal, então lembra lá, fizemos a inicialização, fizemos as configurações, agora nós vamos fazer a leitura das entradas, executar as tarefas, né? Execução de tarefas, onde nós vamos mandar os blocos de comando para fazer uma determinada tarefa, né? Então, nós vamos, neste caso aqui, nós estamos utilizando um comando do tipo if, né? Em inglês, né? É um comando em inglês, no caso é se. Então, o que ele está perguntando aqui? Isso aqui é um bloco de questionamento, né? Então, ele pergunta se o botão for igual a 1, toda vez que nós vermos aqui dois pontos de iguais, ele tá questionando, olha, o imp button, ele é igual a 1? Se ele for igual a 1, ou seja, se ele for igual a 1, aqui nós temos abertura e fechamento de chaves, né, aqui é um bloco de comando. Então ele vai fazer o seguinte, se ele for igual a 1, ele vai pegar a saída do LED, lembra que lá em cima nós colocamos ela como 0? Então ele iniciou em 0. Se o botão for igual a 1, o LED vai ser igual a 1, ou seja, LED ligado. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, pessoal. Toda vez que nós colocamos // nós estamos escrevendo somente comentários no código. Então, vou colocar aqui, ó, liga LED. Só é comentário. Isso aqui não serve para nada, a não ser para boa leitura e interpretação do programa, tá bom? Você fazer posteriormente também manutenção e atualizações, aí, melhorias no seu software. E aí nós temos um outro comando aqui também muito utilizado, tá, pessoal? Que é o else. O que ele vai fazer? Se ele for 1, se o botão for 1, ele vai ligar o LED. Se não, o else significa se não. Ou seja, se ele não é 1, ele é 0. Se ele é 0, o LED também é 0. Então aqui, ó,
Basicamente é isso aí, pessoal. Aqui eu coloquei uma serial, né? Serial print, que é um comando também da ideia para a gente fazer um print na tela aqui de qual que é o estado do botão, se ele é 0, se ele é 1, é somente para a gente poder visualizar. Feito isso, pessoal, nós fechamos aqui o bloco de comandos do if e fechamos o bloco de comando do else, tá? Se você esquecer de colocar ponto e vírgula ou de colocar fechamento dos blocos, o software aqui ele vai te dar uma mensagem de erro, mas isso aí você vai fazendo e vai melhorando com o tempo, tá? É sentar e fazer mesmo para você ir corrigindo os erros e os problemas que vão acontecendo, é super normal. Feito isso, então aqui ele executou a tarefa, que ele leu as entradas, executou as tarefas, e aqui o que ele vai fazer? Vai atualizar as saídas. Então é o último passo. Atualizar as saídas por boa prática de programação é o último passo que deve ser feito no software. Então, o que ele vai fazer? A escrita das saídas aqui, ó, atualização, tá bom? Ele vai dar um comando digital write, que ou seja, ligar, escrever na saída tal, ou basicamente, né, ele vai mandar um comando de escrita para o pin Y1. Lembra que o pin Y1 é o pino que está conectado ao LED? E o que ele é? O pin Y1 nós nomeamos que é uma variável de nome OutLED. Então, o que nós vamos fazer toda vez que, tá vendo aqui, ó, que ele for 0, ou for 1, vai atualizar esse pino. Se ele for 0, o pino vai estar 0. Se ele for 1, o pino vai estar 1. Então isso é bem bacana, porque nós vamos escrevendo todos os nossos comandos aqui. Quando o equipamento fizer a atualização, ele automaticamente, né, depois que você executou, ele vai atualizar a saída lá no final do programa, do software. Agora nós vamos mostrar o diagrama de funcionamento na íntegra, tá? Que é o software. E aí é interessante que você use o software e use sempre uma folha 4 ou Paintbrush para você desenvolver suas aplicações aí. É o modo mais barato que nós temos aí no mercado, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos uma fonte, onde essa fonte ela vai transformar a tensão alternada em tensão contínua, no caso aqui de 24 volts. Tem que se atentar que se vocês forem comprar fontes para poder trabalhar com esses LPs, tem fontes no mercado de 12 volts, tem fontes de 5 volts, então tem que se atentar que a fonte tem que ser de 24 volts a tensão de saída, tá bom? E aí a corrente de trabalho pode ser 1 ampere, 2 amperes, não tem tanto problema, porque no caso aqui nós estamos trabalhando somente a parte de explicação, mas se você for fazer isso, montar num painel, num projeto mesmo, no final, aí você precisa ver quais são as correntes consumidas lá pelos seus componentes, né? Fazer uma somatória e escolher a fonte mais adequada. Bom, feito isso, então aqui nós temos, aqui é o diagrama que tem no equipamento, tá bom? Então nós pegamos essa imagem do equipamento, lá no datasheet, lá no site da obra. Aqui nós temos a alimentação do 24 positivos, né? Positivo, fizemos aqui com o cabinho vermelho para até ficar mais fácil a identificação. O cabo preto é o GND, que é o negativo, que é o 0 volts. Nós temos aqui o LED. O LED, por padrão de mercado, eles têm as entradas X1 e X2. E aqui, na verdade, tanto faz, né? Se você colocar o X1 ou o X2 de um lado ou de outro, ele vai funcionar, né? Não tem problema em inverter, tá? O problema é se inverter aqui na entrada do CLP, se corre risco de queimar o equipamento. Então aqui no X1 nós colocamos o GND, que é do próprio equipamento, porque o LED ele consome uma corrente bem baixinha, então não vai ter problema, não vai danificar o equipamento. Se você tiver uma corrente maior, por exemplo, um motor, você não consegue ligar, porque precisa de uma corrente maior, e aí você vai forçar o equipamento, vai queimar a saída. Posteriormente nós temos aqui o 24 positivo, que ele vai acionar o LED através da saída Y1, ou seja, toda vez que essa saída Y1 ela for a 1, né? Ou seja, ela for verdadeira, ela for ligada, ela vai mandar o 24 volts aqui no LED. O LED vai ligar ou desligar. Posteriormente, nós temos aqui o mesmo 24 volts, nós temos uma derivação dele para a chave, tá? Uma chave aqui de duas posições, ligado ou desligado. Então, em um lado aqui do terminal, você vai colocar o mais 24, e aqui na saída, você vai colocar na entrada X1. É exatamente como se fosse um interruptor. Você pode, inclusive, se não tiver essa chave aí na sua casa, não consigo comprar, pode pegar um interruptor aí no primeiro material de construção que tiver na esquina, pode comprar que o efeito é o mesmo, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos. E o 0 volts aqui nós conectamos também, fizemos uma derivação da fonte para o 0 volts, que é a nossa referência, né, para poder o equipamento trabalhar. Então, você tem um 0 volts referenciado, e aí você vai chavear o 24 positivo nas entradas aqui de X1 até X8.
ok? São as entradas digitais que ela vai ler se ela tem tensão ou não. Se ela tem tensão, ou seja, se a chave aqui está em 1, vai ligar o LED. Se ela está em 0, ela vai desligar o LED. Ok, pessoal? E aqui nós temos a parte do software. Lembra que nós falamos lá do diagraminha, como que trabalha o CLP? Então tá aqui, ó. Toda aquela parte de inicialização, onde nós temos os pinos, configurações dos pinos, depois nós temos lá o setup, tudo aquilo que é feito aqui nessa parte inicial. Então, você ligou o equipamento, ele já salva lá no microprocessador o que é o pino Y1 está em tal, conectado em tal pino do microprocessador. É um pouquinho mais complexo, mas não precisa se preocupar que isso aí já está feito, então vamos tocar daqui para frente, tá bom? Mas é toda essa parte de inicialização. Posteriormente, lembra que nós temos lá leitura de entradas no loop. Então, no loop nós já temos leitura de entradas, programa, atualização das saídas. Então, ele fica rodando aqui infinitamente, pessoal. Enquanto o equipamento ele estiver ligado, energizado, ele está executando toda a tarefa que você colocou lá dentro. Então, isso que é bacana da automação industrial. Você pega um problema real de campo, você faz uma automação numa máquina, num equipamento, você descarrega o software ali, faz o que precisa ser feito e aquilo fica rodando. Não ad eterno, né? Porque vai ter problema, pode queimar um CLP, pode queimar um componente, pode ter vários outros problemas que aí é onde nós entramos, né? Conseguimos manter os nossos empregos, aí, as nossas funções, que é dando manutenção, dando atualizações, fazendo novos softwares, fazendo upgrades, fazendo retrofits e uma infinidade de outras coisas que dá para fazer aí no ramo de automação industrial.